O terceiro governo de Lula é considerado ótimo ou bom por 38% dos brasileiros acima de 16 anos, segundo essa pesquisa do IPEC divulgada ontem, quinta-feira, dia 7. E aí a gente tem um gráfico também, Paty, para você colocar aí, por favor. E aí eles dizem que esse levantamento foi realizado entre os dias 1º e 5 de dezembro, presencialmente, com 2.000 eleitores em 128 municípios, com uma margem de erro estimada de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. E aí a gente tem outro dado que eu vou puxar aqui também para a gente, que é o seguinte: a maneira que Lula está governando. E aí, nessa pesquisa, a maneira como o presidente Lula está governando é aprovada por 51% dos brasileiros e por 43%. Em setembro, o cenário era de 56% de aprovação e 39% de desaprovação. Eu vou passar para o Maurício, porque eu estou travando, com a seguinte pergunta. Maurício, o que você achou bom e o que você achou ruim nesse primeiro ano de governo Lula? Eu achei muito ruim a comunicação, péssima. Parece uma coisa dos anos 2000 e bolinha, não da década de 2020, da década do vídeo vertical curto, dos grupos de WhatsApp e de Telegram. Então, uma comunicação muito falha. Eu achei que ele dá muita bola fora por falar de improviso, numa época em que agora cada pequeno erro também é corrigido em tempo real. Então, os pecadilhos que ele comete, ou os grandes erros, quase todos são feitos em falas de improviso. Uma que o pessoal pegou no pé dele foi dizer que, por exemplo, o aquecimento global causa terremoto, né, dispensável. Outras são questões delicadas de geopolítica que talvez em outros tempos, ou melhor assessorado, ele levasse de uma maneira um pouco mais branda. Então eu acho que ele está errando muito no discurso e na forma de se comunicar com as pessoas. Agora, lembrando que nada do que ele fizer, Alice, na minha opinião, e se fosse o Bolsonaro, seria a mesma coisa, nada do que ele fizer vai agradar a pelo menos 30% da população brasileira, que é a margem que está mais ou menos fechada ou fanatizada e informada por um lado só da corrente, é um pessoal que frequenta a bolha, e o que acontecer não vai mudar a opinião dessas pessoas, não a curto prazo, do jeito que as coisas estão acontecendo e do jeito que a comunicação hoje é colocada. E isso é um problema, porque inclusive a própria imprensa fica tentando, voltando à questão da equivalência, tentar buscar equivalências para mostrar que é uma cobertura imparcial. Então eu vi que estava de manhã no UOL, a manchete era "se confia no que o Lula diz" e tal. O que me chama a atenção é que quando o Lula fala, por exemplo, sobre demorou para chamar o Hamas de terrorista, mas chamou também o Estado palestino de terrorista, é polêmico e tal, e gera discussão, mas quando o Bolsonaro falava que a Covid vai ser uma gripezinha, com histórico de atleta ninguém morre, se você quiser tomar vacina experimental para virar jacaré é problema seu, para mim, você tem dois tipos de resultados diferentes aqui no Brasil internamente. O Lula, o que quer que ele fale sobre a Venezuela mesmo, ou não precisa nem ir longe, vamos aqui no subcontinente. Se falar sobre a Venezuela, ainda é uma coisa que não está matando ninguém, não tá gerando nenhum tipo de desinformação que mata. Essa é a questão. Ou os palpites que ele der a respeito do Oriente Médio. Então, nesse aspecto, essa tentativa de fazer equivalências sobre as besteiras que um disse e que o outro disse, que continuam fazendo, né? Continuam colocando. Bolsonaro está indo agora com pompas de chefe de Estado na posse do Milei. É um troço absurdo. O cara é ex-presidente, né? Existe esse culto à personalidade. Mas isso tudo colabora para que essas pesquisas passem a só mostrar cada vez mais o que as pessoas já pensam e vão continuar pensando. Então, voltando à pergunta, erros do governo Lula, eu acho que os principais, na minha opinião, comunicação horrível, e as falas desastrosas que ele faz de improviso, que realmente não estão somando, e estão inclusive ajudando a afundar uma coisa que era muito importante, que é a política internacional dele. Lá fora, os próprios outros líderes também começam a se incomodar com essa tentativa de ser o Mandela, de querer o Nobel da Paz, de querer ter o protagonismo, né, em todas as decisões, em todas as negociações multilaterais. Isso está começando a incomodar.
e as pessoas cobrando mais coerência e mais resposta, inclusive na questão amazônica. Então, é por aí. Eu acho que é muito no que ele fala e na estratégia de comunicação do governo. Os erros que eu vejo com maior... A gente tem falado até sobre isso algumas vezes, dessa questão da comunicação do governo. E o que me pegou, Maurício, uma das coisas que me pegou, né? A gente está vivendo aí cenários de guerras, né, pelo mundo, e teve uma fala do Lula que foi a seguinte, em vários momentos, né, de que ele está querendo paz. Eu queria, dentro desse termo de comunicação, né, eu queria saber o que você acha, porque, assim, me parece uma coisa, não sei se muito vazia, muito de marketing, muito não querendo aprofundar nada, tipo, meio que as misses, né, universos, eu quero a paz mundial. Então, assim, eu quero ver como que você achou. Eu quero a paz mundial. Não, é ridículo. Teve uma fala dele que me incomodou profundamente. Foi quando ele disse assim, eu espero que a Guiana, viu? A gente pronuncia o U segundo o dicionário Hawais, né? Não é Guiana, não. Eu tô falando Guiana porque tô seguindo o dicionário. A Guiana e a Venezuela precisam negociar, sentar... Peraí um pouquinho. Vê um cara de 2 metros... Falei isso num vídeo meu. Vê um cara de 2 metros, lutador de MMA. MMA, se encher uma criança de porrada, você vai chegar pros... Vocês dois têm que chegar num acordo para haver paz. Não, uma criança ali que tá para ser massacrada. É absurdo trazer essa confusão aqui envolvendo os Estados Unidos e tudo para dentro do nosso continente. O Lula não pode ficar... E o pior é que eu sei que de bastidores, todo o trabalho dele é no sentido de sentar lá Maduro. Não é no sentido de ficar dividido, não. Mas é esse compromisso que ele tem que ter com a Venezuela, porque tem todo um apoio histórico que vem do tempo do Chávez, culpando as sanções dos Estados Unidos na Venezuela, o que não deixa de ser verdade, que é assim uma ingerência, que é o comportamento padrão dos Estados Unidos com países que têm petróleo, que dar palpite. Agora, numa hora dessa, num momento desse, não tem o que dizer. Não tem que invadir a Guiana, inclusive porque se for fazer isso por terra, tem que passar pelo território brasileiro. E já estão os americanos já fazendo, ou estadunidenses, como queiram, fazendo movimentações marítimas para evitar guerra. Já imaginou transformar a Venezuela no próximo alvo? Né? É complicadíssimo isso. Então, ele tem que sair do muro, sim, em determinados momentos. E tem que parar de se alinhar com erros, só porque ele é parceiro político de determinadas pessoas. Né? Não faz sentido. Foi uma fala absurda. Realmente, fala de miss. Miss, né? Total. Gente, vocês perceberam que o Maurício... venezuelanos, o pessoal de casa tem as mãos, né? Aquela coisa de Miss, né? Meu sonho é a paz mundial, coisa muito poliana. Fases, né? Tipo, pede desculpa pro seu coleguinha. Tipo, não, cara, não é esse o rolê, mas assim... eu queria saber se você sentiu, Maurício, de alguma forma, aí a gente vem tentando pegar uma coisa assim do lado bom, se de alguma forma realmente a entrada do presidente no governo, do Lula no governo, né, como presidente, você sentiu que os ânimos da sociedade mudaram, porque, assim, eu tenho a impressão, você falou sobre essa questão da polarização, né? E aí a gente tem discutido muito por aqui que não se faz mais política sem polarização. Sempre teve, mas não no nível de hoje, né? Você acredita que... por exemplo, a gente pega o discurso de ódio da Michelle esses dias que ela fez contra o Flávio Dino, né? E você acha que isso mudou, isso se agravou? Teve só um respiro ali quando o Lula subiu a rampa com toda aquela demonstração de diversidade, de sensação de alívio para muita gente, né? Enfim, eu queria ver essa coisa mais abstrata do seu sentimento em relação à sociedade. Tudo piorou. Bom, a diversidade da subida da rampa ainda não aconteceu. A felicidade da subida da rampa com diversidade durou uma semana e veio destruição de 3 palácios tentando um último gesto desesperado de colocar um golpe de Estado em curso que só não deu certo porque não teve adesão popular. 2 meses o exército de Cicerone daquela turma na porta de quartel. Ao mesmo tempo, o STF dá condenações de 15, 17 anos
para o cara burro que entrou no ônibus, acreditando piamente no que estava sendo dito no grupo de WhatsApp dele, por um presidente da República, por generais do Exército, falando para ele que, houve roubo, vamos lá tomar o que é nosso, porque estão nos roubando, esses comunistas estão roubando a gente. Esses caras pegaram penas de 15 anos e os mandantes estão por aí ainda com honrarias de chefe de Estado indo à posse de mandatários estrangeiros. Então, o que mudou? Nada. Continua algumas bandeiras penduradas do Brasil em janelas, que me dão até uma coisa ruim, porque o conceito de patriota deles é uma coisa muito complicada, e muito ódio, e muita fake news. E quando você fala em vamos regular, vamos dar um jeito de pegar isso aí, ataca a liberdade de imprensa, né? Então, pelo contrário, Alice, eu estou vendo assim, um presente complicado e um futuro distópico, só piora. E é no mundo. Eu estava estudando semana passada bastante o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O The Atlantic, que é uma revista que tem mais de 150 anos, de 1800 e tanto, e que sempre foi muito imparcial, está em campanha para Trump não, porque o medo se o Trump voltar, talvez ele não saia. Então, tudo que a gente vê aqui no Brasil, pode olhar para lá que está acontecendo 2 anos antes. Lá teve o 6 de janeiro, aqui o 8 de janeiro. O Trump está cada dia mais apertando o discurso, e agora já não ataca só mais imigrantes, ataca também os inimigos internos, é o nós contra eles, que é muito parecido com isso aqui. Lá está o mesmo problema das igrejas evangélicas estarem trocando nos púlpitos a questão da religiosidade de Cristo por política, né? Ele tem um artigo lá, são 10 artigos da The Atlantic sobre a volta do Trump, e um deles é de um filho de pastor, um cara que é politizado e que sempre lidou com a igreja, reclamando de como nas igrejas, cada vez mais, ele começou a ser perseguido porque ele não viu o Trump como o enviado de Deus para salvar a América do comunismo, né? Então esse mesmo Make America Great Again, que remete a um saudosismo de um tempo que só foi bom para meia dúzia de privilegiados, lembra um pouco essa ode que se faz aqui aos tempos da ditadura. Então, eu vi tudo piorar. Isso dificulta a governabilidade muito, e com uma comunicação ruim do governo, até aquilo que é bom. Hoje, se perguntar assim, como está a economia no Brasil? Ninguém vai ter uma resposta clara para dar. Eu vi um editorial de um grande veículo de imprensa tentando, de todas as maneiras, esvaziar o que está acontecendo agora e dar o crédito para o que aconteceu no passado. E se você trocar de polo dentro dos veículos, vai ser exatamente o contrário. E a gente fica aqui no meio confuso, porque não existe mais aquela grande imprensa hegemônica. O que existe é isso que a gente está fazendo aqui. Milhares disso que a gente está fazendo aqui, formando opinião e atraindo gente que vem para ter viés de confirmação. Porque se começar a ouvir demais aqui no My News, um cara que nem eu falando coisas que o público do My News não quer ouvir, talvez essa audiência fuja para um outro lugar onde ele vai ter mais zona de conforto, onde ele vai ficar mais, aqui eu tô de boa. É o que diferencia, por exemplo, a Jovem Pan do ICL, só para dar exemplo, de gente que está fazendo trabalhos jornalísticos, mas que, com certeza, você atrai pessoas que estão lá para ver aquilo, para ouvir o que quer ouvir. Essa que é a verdade. Então, como é que você vai mudar o mundo ou melhorar o mundo quando as pessoas não estão procurando a verdade, mas sim o conforto de ouvir o que elas querem ouvir? E como é que não regula isso? Né? Perfeita essa fala, essa questão de você buscar o conforto, né? Em primeiro lugar, eu acho que vem também de uma sensação aí da população em geral de chegar a algum tipo de limite e também não quero conforto, beijo, tchau, eu vou ficar aqui no meu quadrado, né? Então, o lance inclusive fica aí a dica para o pessoal, né, gente? Busquem informações plurais, não fiquem num lugar só, isso é, essencial para você formar o seu pensamento crítico, né, Maurício? E aí, eu quero trazer aqui, Maurício, uns comentários que são o seguinte: Rosângela Helsler, almoço especial com MR, a íntima, né, do MR agora. Todo mundo no meu canal é íntimo. Todo mundo é íntimo. Bruna Liz, por mim você fica aqui todo santo dia. Intimou, hein, Maurício? Intimou. Aqui no My News, essa conversa. O pessoal dizendo aqui, teve
O André T.A., falando sobre a sua fala mais recente, né, diz: concordo plenamente com o Maurício. A Bruna Liz: nossa, o Maurício Ricardo tá lendo os meus pensamentos. E aí vem aqui bastante gente comentando. A Bruna Liz: às vezes eu ouço a Jovem Pan para saber o que meu pai vai me falar. Não é essa muito o objetivo, mas é plural, vai nessa. E é o seguinte, gente, vocês perceberam, quem não conhece Maurício Ricardo, vocês perceberam que ele tem aí uma relação com a história, né? A história mesmo, de verdade. Porém, ele escreveu um livro que eu ganhei de Natal e eu, assim, tô ansiosíssima. Olha aí, o Missione, gente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ah, arrasou, Paty, olha aí. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse livro do Maurício está super bem avaliado lá na Amazon, 5 estrelas, o pessoal dizendo que é uma leitura gostosa de se fazer, com personagens, com ficção, mas com uma linha histórica. Maurício, faz o seu jabá do livro, porque eu sei que tem muita gente ansiosa. Como que as pessoas podem adquirir aí? E, enfim, como é que... Eu quero saber de você, o que para você foi o mais difícil de começar a escrever um livro? Dizem que é a primeira linha numa página em branco. Como é que foi isso? Olha, eu comecei a primeira linha desse livro há uns 12 anos. Eu fiz um longo trabalho de pesquisa, lendo tudo que eu podia sobre a atuação dos pracinhas. Comprei livros da Biblioteca do Exército para ouvir o lado dos oficiais de carreira. Comprei livros fora de catálogo, tem um até que está aqui na minha frente, aqui, que ele é um trabalho incrível, ele é de 1949, que é o depoimento dos oficiais da reserva, os caras que já desceram do navio de volta à vida civil, um livro que foi censurado pela ditadura, ou pelo menos saiu de circulação, porque ele mostra muitas verdades sobre a ditadura. E o que me encantou na história... Então, o mais difícil não foi começar, porque o plot twist que eu joguei no meio da história e o plot da história inteira, eu já tinha montado. O trabalho que eu tive foi de dar a estrutura minimamente crível para aquilo virar um romance histórico. Em um determinado momento, eu tive que tomar decisões meio bastardos inglórios, assim, de falar, velho, não vou ficar tão preso na questão da história em sacrifício de uma boa história, de contar uma boa história de ficção. Então são personagens e tal, mas você vai ter uma boa noção, se você ler o meu livro, do que foi o Brasil que entrou na guerra, o Brasil do pré-guerra, com Getúlio no Estado Novo como ditador, o Getúlio voltando eleito, e até os anos de chumbo da ditadura. E tem um arco que se passa nessa pequena cidade fictícia chamada Missione, que é um vilarejo na Itália que eu criei, para simbolizar as vilas que os brasileiros libertaram na linha gótica, na Cordilheira dos Apeninos, que é onde aconteceu a atuação brasileira sobre um frio de menos de 20 graus na Itália. É uma história linda, são 25 mil brasileiros que foram lutar lá na Itália, que deveriam ter virado zilhões de novelas, de filmes e tudo, e existe muito pouca criação dramaturgica em cima dessa parte da história, porque eles ficaram órfãos do governo, ficaram órfãos na ditadura militar, inclusive, botavam lá os senhores para desfilar no 7 de setembro, mas não davam pensões dignas. Eles já chegaram aqui porque o Getúlio morria de medo deles seguirem em marcha para o Palácio do Catete e derrubá-lo, porque imagina, era uma ditadura aqui, eles estavam lutando contra fascismo e nazismo, que eram ditaduras populistas, e aqui a gente vivia o Estado Novo. Então, desde o início, um cara que perdeu uma perna na guerra, às vezes tinha que provar que perdeu na guerra, não no acidente posterior, não tinha nenhum tratamento para estresse pós-traumático, eles tinham garantia de emprego, mas quando eram demitidos, o argumento do patrão ele voltou desajustado, louco da guerra, depois esse cara não conseguia emprego nenhum. Fizeram aí 1 ou 2 conjuntos habitacionais, deram pensão para alguns, quando lá, bem mais tarde tiveram reconhecimento. Então, eu acho que é uma história muito comovente, essa performance, essa trajetória dos pracinhas e a nossa performance na guerra. Agora, o meu livro é um livro para você se divertir, é um livro para você sentar e curtir. Eu gosto de uma boa leitura de entretenimento. Então, é uma história com um vilão, com um brasileiro dando tiro em nazista. Outro dia eu até botei. É bom, tem brasileiro matando nazista. Veio uma fã do canal que me acompanha e falou assim: Maurício, eu não me incomoda quando você fala. Por que você fala brasileiro matando nazista? Eu falei, porque é o que eles foram fazer na guerra, né? Eles foram lá matar nazista. Mas é que esse negócio, mas é guerra, né? É a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, agora o que eu tô adorando. Vendi já, em menos de um mês, autopublicação, sem editora, não submeti a editora nenhuma, fiz tudo sozinho.
800 cópias em menos de um mês, é muito bom para o Brasil. E dessas, 100, estava 97 a última vez que eu vi, 100 pessoas, 100 leitores foram até a Amazon para dar as estrelinhas e escrever reviews, e são 5 estrelas, a nota máxima, 4,9, 94% de 5 estrelas e 4% de 4 estrelas. Então, eu acho que eu estou vendendo um bom livro. Onde encontrá-lo? Você entra na Amazon, escreve Missione, vai ter essa versão de papel aqui, e você tem um Kindle que você baixa na hora